Bom, Paulo Sardinha é fundamentalmente um executivo da carreira em 3 empresas. Comecei minha vida numa empresa chamada Xerox do Brasil, eu tive esse privilégio. Um dos momentos mais áureos dessa empresa era top 5 o tempo todo em recursos humanos no Brasil. Depois eu fui para uma empresa sueca chamada AGA, que hoje não mais existe, é uma empresa de gases medicinais, mas também muito relevante, porque ela foi construída a partir de um cientista que havia ganho um prêmio Nobel. Então, era uma empresa que culturalmente respirava esses ares, né? Uma empresa de prêmio Nobel. E, finalmente, fui para uma empresa francesa da área de aviação, da área aeronáutica, onde eu passei os 12 anos finais da minha vida corporativa e me aposentei. E a minha chegada à BRH até foi uma coisa muito interessante, aproveitando aqui o momento para dar uma descontração, né? Eu fui para essa empresa, uma empresa francesa, líder mundial na área, um grupo econômico muito poderoso, mas pouco conhecido aqui no Brasil na época, há 15 anos atrás. E aí o presidente, um francês, disse assim: olha só, eu gostaria que cada um dos diretores procurassem as suas associações, né, e uma aproximação para que a gente dê visibilidade à empresa aqui no Brasil. E eu botei a mão na cabeça, né, e comecei a me lamentar. Ele percebeu e disse assim: o que está acontecendo, Paulo? Eu falei: não, a minha associação de recursos humanos é a tal da BRH, que ele é um clubinho de amigos. Não estou querendo proximidade com aquilo, não. Aí, não, mas vamos lá, não sei o quê. E aí, como castigo, virei presidente da BRH do Rio e agora da presidente da BRH Brasil, né? Mas brincadeiras à parte, eu estou exagerando um pouco, né? Mas, de fato, até essa empresa eu não participava distante da BRH. Há muitos anos já exercia a figura de diretor de recursos humanos, então... É que o Paulo não, não. E então a minha vida foi construída como executivo nessas 3 empresas e também na educação, é onde eu quero. E acabei me aproximando para a BRH. Então, em 30 segundos, é mais ou menos isso, para ter uma ideia do que é. A minha carreira, então, se divide aí nos últimos 15 anos entre o mundo executivo, o mundo voluntário, né, através da BRH, e alternadamente ao mundo da educação. Tá? Jean, então, devolvendo a palavra a você, meu amigo. Bacana, Paulo. Eu vou te fazer uma pergunta que ela não tem relação direta com o tema que você vai construir conosco. Mas eu vou te fazer essa pergunta e a hora que eu tiver respondido, aí a gente faz uma pergunta sobre o tema propriamente dito do webinar. 341 anos antes de Cristo, Epicuro, ou Epicuro, ele disse o seguinte: os grandes navegadores devem sua reputação às grandes tempestades. Ou seja, são nos grandes problemas que aparecem os grandes homens, que se forjam os grandes líderes. De 2020 para cá, nós estamos numa tempestade sem precedentes. Nessa tempestade, qual seria o papel da ABRH Brasil com as suas seccionais enquanto fornecedora de solução? E qual seria o papel do RH enquanto meio de campo nas empresas, onde espera-se dele a solução para um problema que está posto? Ficou clara a pergunta? Sim, ficou. E aí me ajuda a dar continuidade à minha apresentação de uma maneira simples. Eu fui o primeiro presidente aqui do Rio que era um diretor de recursos humanos. E eu trouxe para a BRH uma visão mais corporativa. Nada contrário
aos antecessores, que inclusive eu participava da diretoria, muitos amigos, mas eu tive essa característica de trazer para a BRH, e aí comecei a repensar a BRH do Rio. Quando foi eleito, então, para Brasil, as perguntas que vinham eram mais ou menos nessa direção. O que você pensa fazer? Quais são os direcionamentos da BRH? Era o longínquo ano de 2019, né? E lá, naquele distante ano de 2019, desse passado remoto, né? É por isso que eu estou falando os 3 cenários, e eu vou depois comentar um pouquinho. Na verdade, os 3 cenários é uma alusão, uma representação de passado, presente e futuro que nunca estiveram tão temporalmente próximos, né? Parece que a gente fala de 1700 e 2019, falamos de 1800 e 2020, vamos falar agora de 1900 e 2021, né? Esse é um tema que a gente precisa, então, conversar. Mas, já que você perguntou, eu vou pedir a você, Jean, eu mandei, e aproveitando assim que é uma primeira intervenção que eu faço junto a Mato Grosso, eu mandei um slide. Eu faço sempre um esforço muito grande para reduzir tudo a um slide e tentar explorar. Então, você deve ter recebido aí por e-mail um slide que fala sobre os direcionamentos da BRH Brasil. Se você puder compartilhar, eu agradeço, que aí vai visualmente acompanhando. Era, então, o longínquo ano de 2019 e posse de toda a gestão e as perguntas sobre quais seriam os caminhos da BRH. Esses caminhos ainda estão atualizados, só que eles precisam ser revistos, né? Esse foi, em forma de slide, o meu discurso de posse. Eu sempre tive o hábito de trabalhar com 2 dimensões de tempo, a dimensão presente e a dimensão futura. Significa dizer que tudo que eu sempre fiz na minha vida olhava a necessidade imediata e alinhava para o que vinha acontecer no futuro. É uma forma de pensar, uma forma de agir. E lá eu começava na minha posse dizendo o seguinte: a BRH tem 53 anos. Então, esse presidente aqui está tomando posse de uma instituição ao qual ele precisa olhar os 3 próximos anos, 2019, 2020, 2021, dessa instituição, e também os 3 primeiros anos dos próximos 50 anos. Então, o meu olhar para a BRH representava os 3 anos da minha gestão e os 3 anos dos próximos 50 anos que nós começamos a viver em 2019. E esse slide daí, hoje, resume as coisas que eu comentei lá. Primeiro, dizer o seguinte: qual é a abrangência da atuação da BRH e, portanto, dos profissionais? Precisamos ampliar essa abrangência. E ela começa, por exemplo, na educação. O profissional de RH, partindo do princípio que ele tem que sair dos muros da empresa, estar mais na sociedade, né? Ser mais social, estar mais na sociedade, ele precisa aumentar a sua amplitude. Eu tenho 60 anos e comecei a me envolver com recursos humanos aos 20 anos de idade. Lá se vão 40 anos, né? Como eu disse, o privilégio de boas empresas multinacionais, mas há 40 anos atrás, o pessoal de RH saía de suas casas, chegava na empresa, fechava a porta da rua e começava a trabalhar numa perspectiva voltada para dentro da empresa. Quem é que eu tenho que contratar para trazer para cá? Como é que eu vou treinar? Como é que eu vou pagar? O pensamento era profundamente voltado para o que acontecia dentro do ambiente da empresa. E essa foi uma questão que eu dizia: olha, temos que abrir a fronteira das empresas, o profissional de RH tem que olhar para fora. Então, o espaço de atuação dele envolve cada vez mais a sociedade e não o que acontece dentro da empresa.
Mas como é que a gente faz isso sem perder o foco, sem começar a derrapar ou se perder no caminho, né? Então, eu dizia o seguinte, o primeiro olhar do profissional tem que ser voltado para a educação. Educação no sentido mais amplo, porque é dela que tudo se inicia e é dela que virão as pessoas que vão trabalhar conosco um dia. Eu estava em Portugal, eu tenho dupla nacionalidade. Antes da pandemia, eu viajava com frequência a Portugal. Então, eu estava em Portugal, na Universidade de Coimbra, reunido lá lá eles não chamam de reitor, lá é presidente, né? E num jantar, e toca o telefone do Brasil, era um pessoal do Grupo Globo, dizendo que queriam fazer um evento sobre a primeira infância, de 0 aos 6 anos de idade, e queriam que a BRH participasse, se eu poderia participar. Eu disse sim, participo com todo prazer, voltando ao Brasil, ok. Aí uma pessoa de lá, na universidade, escutou. O que a BRH está fazendo num evento de 0 a 6 anos de idade? Eu disse, eu estou conhecendo as pessoas que um dia virão estudar aqui, né? Eu vou para lá conversar sobre as pessoas que um dia estarão aqui. Então, a educação é fundamental. O profissional de RH e a BRH não pode tirar os olhos e ser influente nesse assunto. Naturalmente, da educação, a gente chega ao mundo do trabalho, que é o mundo mais comum a nós. Vocês continuam me ouvindo bem? Faz o sinal, Jean. Só, tá tudo bem? Ok. Então, da educação, a gente chega no mundo do trabalho. Aí é uma área mais familiar de atuação e alguns destaques, como, por exemplo, a inserção de jovens. E mundo do trabalho é emprego, é empreendedorismo, é startup, é tudo isso. E a BRH tem que olhar de uma maneira muito atenta. Eu destacaria, para não me prolongar, uma preocupação que a BRH tem em relação à empregabilidade dos jovens, o desenvolvimento profissional dos jovens, porque a liderança, que é a terceira janela que a gente vê ali diante, depende profundamente de como é que nós educamos e damos oportunidade de inserção dos jovens no mundo do trabalho. Então, se nós não cuidarmos do trabalho, sob a perspectiva ampla, mas em particular dos jovens, nós corremos algum risco. Eu vou dar alguns dados simples. Não no Brasil, mas em todo o mundo, isso é quase que um indicador universal. Toda vez que nós falamos de desemprego, as pontas, dado o índice de desemprego geral de um país, quando você fraciona por idade, as pontas são bem mais vulneráveis. E não raro, um índice de desemprego X representa, geralmente, de 2 a 2,5 vezes o índice de desemprego que atinge os jovens. Então, se nós temos no Brasil hoje 14% de desemprego, e nós estamos aí com 28% na faixa etária de 16 aos 21 anos, isso se repete no Brasil. E a gente está comprometendo aí uma população de uma maneira muito séria. Um dos grandes exemplos disso foi a Espanha, aproximadamente 10 anos atrás, se eu não estou enganado, em que mais da metade dos jovens na Espanha ficaram desempregados. Ali a comunidade europeia conseguiu absorver, mas você imaginar que você tem mais da metade dos jovens de uma nação desempregados, você está dizendo que você está comprometendo as lideranças e o futuro dessa nação. Então, temos que ter uma atenção muito grande ao mundo do trabalho, em particular algumas questões como essa que eu estou mencionando. E se nós, como profissionais de RH e a BRH também influencia a educação e o trabalho, a gente está construindo celeiro para a formação de líderes. Líderes que precisamos para conduzir os rumos da nossa sociedade, seja ela pública, privada, no governo, no empresariado e como for. E são as lideranças que vão garantir a produtividade das organizações. A produtividade, que é um item muito relacionado à economia e tecnologia, tem uma influência direta do fator humano.
talvez não tão valorizado, não tão discutido e percebido, mas para se ter uma ideia rápida, não existe produtividade onde não existe relação de confiança entre os níveis hierárquicos. Ou a gente supõe que uma organização em que tem uma cultura, valores e uma relação hierárquica bem estabelecida com base na confiança, a produtividade é diferenciada. Então, vamos olhar para a educação, vamos garantir o mundo do trabalho, formar líderes, garantir a produtividade das organizações e o conjunto de organizações produtivas reunidas formam a competitividade de um país. Esses 5 pilares, então, os 5 janelas, é um passeio do indivíduo à nação, como está escrito ali. É o RH sendo refeito com um olhar para a sociedade, e na parte de baixo vocês podem ver aí, né? Mantendo uma agenda tradicional, ele vai buscar as pessoas que precisa, vai desenvolver, vai remunerar, mas ele tem que cada vez mais alterar a sua agenda para a realidade, onde se discute saúde, previdência, legislação, sindicatos, pessoas com deficiências, por exemplo. Ele tem que voltar os olhos para a sociedade, e aí ele tem que entender os impactos em termos de inovação, cultura, sustentabilidade. Aí são alguns exemplos. E, finalmente, olhando para o futuro, ele tem que olhar para muito além dos muros da organização. Então, imagino que tenha conseguido, claro que aqui eu estou tentando acelerar, esse é como a BRH interage com a sociedade, buscando, por exemplo, influenciar em políticas públicas em termos da empregabilidade dos jovens, né? Desenvolvendo culturas apropriadas para que organizações sejam mais produtivas. Então, aqui nós temos um passeio do indivíduo à nação, nós temos um passeio de dentro da empresa para a sociedade, nós temos um passeio por temas tradicionais, realistas, da sociedade em si e de um olhar para o futuro. Se eu conseguir responder, espero que sim, pelo menos parcialmente, é essa a visão que a BRH, a partir da gestão de todos que me acompanham, como, por exemplo, o Vonei, que está aí prestigiando, e das presidências das seccionais e toda a diretoria, tem que olhar. E vai ser assim, Mato Grosso, por exemplo, por ter iniciado agora, isso seria um motivo de conversa pessoal, estamos tendo agora e certamente vamos ter de uma maneira mais detalhada, porque cada seccional tem que olhar para esses elementos que estão aí e dirigir o seu pensamento, as suas ações nessa direção, olhando sempre o encadeamento desses elementos. E, para encerrar, o fio condutor, tecnologia e cultura, né? O que nos transporta através desses elementos aí é o resultado da presença da tecnologia e cultura. Aí vamos nos transportar para o profissional de RH. Vejam que quando em 2019, ali embaixo onde tem realidade, o primeiro assunto que aparecia era a saúde. E lá em 2019, o contexto que a gente tinha para falar de saúde era um e o outro mudava. Então vamos falar do profissional um pouquinho, né? Alguém tem alguma pergunta em relação a isso? Acho que a gente pode abrir, ou coloca aí no chat, que eu tento acompanhar aqui e eventualmente responder aqui num determinado momento. Ok? Visão da BRH sobre a relação dela com o meio onde ela trabalha, meio empresarial, meio de autoridades públicas, tudo isso. De forma resumida e objetiva, está aí. É claro que é muito maior, daí a gente desmembra para papel, para atuação, para estratégia, mas esse é o ponto de partida em que nós situamos a BRH na relação com o mundo exterior. Tá? Bom, em relação ao profissional, eu coloquei aí esse terceiro cenário, né? Como eu dizia, é uma alusão, é uma referência ao fato de que passado, presente e futuro, essas 3 dimensões de tempo
nunca estiveram tão próximas. Quando a gente falava de passado, a gente falava de algo distante. Quando a gente falava de presente, ele tinha uma visibilidade à frente muito grande. O futuro era algo distante. E, de repente, nós temos um passado claramente delimitado, né? Ao final, vamos chamar aqui de 2019, início de 2020, porque o que lá existia, por ruptura, deixou em grande parte de existir. Fomos mergulhados num presente que a gente quer se livrar rapidamente. Vamos imaginar que seja a vacina aí uma das fronteiras que inaugura o futuro, mas o fato é que, se eu consigo me expressar bem, nós temos uma proximidade como nunca tivemos entre um passado marcado pelo fim do ano de 2019, um presente que se passou, ainda se passa, né, em 20 e início de 21, e uma ânsia pelo futuro projetado, representado através da vacina. Mas a questão é que a vacina só não resolve. E aí, como é que eu tenho conversado com alguns profissionais? Se em 2019 nós deixamos um estado de coisa para trás, sem planejamento, por força de uma ruptura, e tanto é isso que as primeiras expressões, como por exemplo de um mundo normal, de um novo normal, etc. e tal, vamos ter um mundo melhor depois da crise, nós tivemos uma série de conceitos, de expressões que rapidamente caíram em desuso. Passado um tempo, ninguém aguentava mais o chamado novo normal. Isso é insustentável, a gente tinha que voltar. Mas como é que a gente vai chegar à frente? E talvez a gente esteja perdendo a oportunidade de ingressar no ano de 2021, nesse futuro que já está se fazendo presente, de uma maneira um pouco mais planejada e preparada. Essa é a questão do terceiro cenário. Chegar a ele de uma maneira mais planejada e preparada, não só com a questão da vacina. E quais são as formas de chegar lá mais preparado e planejado? Primeiro, vamos definir um pouquinho as questões que nós temos que tratar. E aí, novamente, tendo como premissa que o RH tem que olhar para a sociedade e trazer a visão do que acontece dentro do mundo, eu vou comentar algumas questões, né? O que nós temos que tratar a partir de 21? Algumas coisas como, por exemplo, a tecnologia. A tecnologia se mostrou extremamente evoluída, mas muito pouco abrangente. Então, muito poucas pessoas tiveram benefício dessa tecnologia, e isso é um tema que tem que ser revisto fundamentalmente para RH. Vão dar corpo a isso que eu estou falando? Educação. Uma crise supostamente de saúde que atinge a vida, atingiu a educação em cheio, porque a maioria das pessoas estava afastada da tecnologia e não tinha uma coisa básica que era a internet para ficar nos seus lares estudando. Então a questão da tecnologia entra de uma maneira mais forte e está lá nesse exemplo que nós temos aí, né? Nesse slide que está sendo projetado. A questão da cultura, uma cultura mais baseada em repactuar. Quando nós falamos do novo mundo normal, nós acabamos rejeitando esse novo mundo normal, esse novo normal, e esse período que nós vivemos de amargura, né, ou estamos vivendo ainda, se mostrou muito pouco transformador em relação ao que se esperava. É como se eu dissesse o seguinte: não aprendemos pela dor, não estamos aprendendo pela dor. E foi uma falta de transformação muito rápida, se a gente pegar, por exemplo, as questões de corrupção. Então, na verdade, o que nós assistimos, que em vez de um novo normal, a gente estava vivendo um mundo em que muitas coisas que eram boas nos foram tiradas e outras que já eram ruins pioraram sensivelmente. Esse foi o novo normal que apareceu. Então, o que nós temos que discutir daqui para frente como a BRH e como profissionais de RH? As questões culturais. O que essa realidade está nos ensinando? Então, vamos lá. Essa realidade não é
essa realidade, essa crise não é só de saúde, é educação, por exemplo. E nós não podemos esquecer que todos os países praticamente, vamos generalizar, vão sair mais pobres. Eu costumo brincar, não tem CPF que não vai sair arranhado, não tem CNPJ que não vai sair arranhado. Então a ideia é tentar sair em conjunto. Você demanda menos energia e cria mais oportunidade. Só que aí nós temos uma questão muito severa. O que nós estamos encontrando nesse momento é um profundo fracasso do coletivo, né? O profundo fracasso coletivo. Eu aqui não vou ficar como arauto dando notícias ruins, fazendo a palestra notícias ruins, não. Eu estou constatando algumas questões que é para onde nós temos que olhar. Existe uma necessidade de repactuar, de retomar o diálogo e a negociação como caminhos necessários nesse terceiro cenário. E o profissional de RH, sem desprezar nenhum outro profissional, dentro das organizações e na sociedade, é um dos mais bem preparados que tem que estar atento a isso para prover essa questão. Nós temos algumas coisas que nos fazem entender. O vírus é uma ameaça coletiva, mas o vírus não é tangível, o vírus é invisível. Então, essa ameaça que nós vivemos, veja uma contradição interessante. Ela é coletiva, ela é invisível e, portanto, ela não é pessoal e ela não é tangível. Então, esse sentimento de depois de algum tempo, né, em que nós estamos relaxando, nós estamos mais relaxados na relação com a crise do que estávamos lá no início. Isso dificulta o enfrentamento e passa fundamentalmente por ordem e coesão, onde a atitude individual pode prejudicar muito a questão coletiva. Vocês devem se lembrar o quanto que as empresas trabalharam para criar os chamados protocolos de retorno e segurança ao trabalho. E esses protocolos foram muito bem criados pelos profissionais de RH. Mas o que fragilizava o protocolo? Não o que foi criado nesse protocolo, porque os procedimentos lá definidos estavam muito bem preparados e seguros. O que fragilizava era a atitude negativa de alguns indivíduos que furavam esse protocolo. Novamente, nós estamos assistindo uma questão de sociedade que é o fura-fila, né? Em que alguém se acha no direito de tomar a vacina primeiro eu e está prejudicando. Situações como aplicar vacina sem aplicar. Então, nós temos vários exemplos aqui que nos chamam a atenção que a questão do enfrentamento é uma questão que é muito séria. E por que eu estou falando tudo isso? Porque isso vai parar dentro das organizações. Isso vai chegar travestido, por assim dizer, em cultura organizacional, em valores organizacionais. Esses indícios que a gente está vendo na sociedade vão rapidamente se materializar e vão ter que virar assunto, agenda do profissional de RH. Nós temos uma inversão de valores. Quem tem aí, acho que não é questão de idade, mas a maioria de vocês devem ter visto aquela ideia antiga que dizia o seguinte: o meu direito termina quando o seu começa. Eu acho que isso é uma expressão familiar, né? Então, o meu direito vai até um ponto e ele termina quando o seu começa. Agora está tendo uma mudança nesse parâmetro, né? Que é mais ou menos assim: o seu direito vai começar quando o meu terminar. Agora, quando que o meu direito termina? Está uma coisa infindável. E isso é uma explicação sociológica do que nós temos. Todos esses exemplos aí, que eu estou compartilhando com vocês, são exemplos que estão acontecendo na sociedade e que, se bem observados, serão os temas que nós, profissionais de RH, vamos ter que lidar, quer seja da perspectiva de nós trabalharmos mais fora dos muros da organização,
mas eles vão aparecer dentro da organização. Quando a gente falar em dificuldade de você ter um time avançando, de formar um time, de fazer um equilíbrio entre o indivíduo, que é único, e o grupo e a organização, são questões como essas que estão sendo apontadas na sociedade, que estão se mostrando na sociedade, e que vão aparecer nas organizações, nas empresas. A letalidade dessa doença está associada, é claro, ao vírus, mas está associado também à maneira como nós reagimos. As pesquisas já mostram claramente que países que agiram de uma maneira mais coesa e até talvez um pouco mais dura tiveram mais sucesso no enfrentamento. Eu não vou aqui ficar entrando em detalhes de país ou não país. Uma outra questão cultural é que nós chegamos nessa crise e potencializamos tudo que nós estávamos vivendo, do bem e do mal. Então, ela nos pegou no contrapé e ali, tão ruim quanto enfrentar a crise, para muitos outros, foram enfrentar a crise de calça curta, como foram pegos. Então, essas questões todas que eu estou dizendo, eu não estou querendo ser esotérico, né? Mas elas demonstram claramente de como que nós vamos ter como profissionais de RH uma nova agenda, porque tudo isso vai se traduzir em atitude, em comportamento, em relacionamento de indivíduo-grupo, em cultura organizacional. As características de uma sociedade que são desenvolvidas e mantidas durante um determinado tempo, elas podem facilitar ou prejudicar essa sociedade se houver uma mudança forte no ambiente. E o que aconteceu? Nós tivemos uma grande, forte mudança no ambiente. E esses aspectos culturais, de alguns países melhorou e de outros não. Assim será nas organizações. Organizações que têm culturas definidas, desenvolvidas e criadas, e aqui eu não estou julgando se bem ou mal, vão ser determinantes na maneira como elas vão tratar e agir a partir do momento em que a vacina, como uma nova fronteira de futuro que nós esperamos, começar a fazer efeito. Então, o trabalho que nós temos pela frente, como profissionais de RH, e eu espero não ter sido, novamente, muito esotérico, né, astronauta, porque é muito simples. Se nós olharmos o que está acontecendo na sociedade e definirmos alguns elementos como esses que eu procurei dar exemplo, nós vamos ver que a competitividade do país está ameaçada, que a produtividade precisa ser revista não só à luz da tecnologia, mas à luz das hierarquias, da confiança, de um conjunto de cultura organizacional e de valores, que nós precisamos rever as nossas lideranças, que o trabalho ele vai ter uma configuração diferente. Nós descobrimos que podemos sim ser mais virtuais e tecnológicos do que nós imaginávamos. Essas dúvidas foram tiradas. Mas nós descobrimos também que precisamos ser mais presenciais e que a educação não me fez falta. Eu acabei de descrever esse slide que tem aí, mostrando de trás para frente as consequências disso. A questão do teletrabalho, o nosso doutor Bonen aí é um dos maiores especialistas no Brasil e me dá a honra de me acompanhar, né? Estar presente comigo na BRH, foi fundamental, foi uma resposta fundamental. Mas o teletrabalho prevê, por exemplo, a reinvenção da liderança, onde o líder não lidera mais pela visão presencial, ele lidera pela confiança, pela questão do resultado através de pessoas, eles não vêm sozinhos. E aí o líder precisa demandar, saber se comunicar bem melhor do que fazia antes, porque ele não tem mais o presencial. Então nós temos uma agenda aberta, riquíssima, e o profissional de recursos humanos tem que tomar um cuidado muito grande para não perder essa agenda, para não deixarem tomar o seu lugar. Eu vou finalizar falando sobre a questão da saúde. A saúde foi trazida para o centro de nossas vidas, para o centro das nossas mesas de trabalho. Todo mundo começou a falar de saúde.
E aí eu vou dizer o seguinte, eu fui psicólogo, eu brinco, né? Me formei em psicologia, e exerci durante um tempo, mas depois eu fui para uma organização, mas eu guardo, eu frequentei minhas aulas, né? E agora eu acabei de dar entrevista para 3 jornais diferentes falando sobre a saúde mental. Vocês devem estar acompanhando, está todo mundo preocupado com a saúde mental. Eu falei, peraí, estão confundindo aqui algumas coisas. Estão botando dentro da caixinha de saúde mental muitas coisas que não são. Isso é arriscado. E o profissional de RH, por exemplo, ele tem que tomar um cuidado em relação a isso para saber tratar. A saúde mental tem alguns pressupostos. Ela implica na dificuldade que o indivíduo tem em transacionar com ele, com os outros e com a realidade. E esse transacionar passa por questões neurológicas, químicas e por aí vai. Então, pessoal, burnout, por exemplo, não tem a ver com saúde mental. Não confundam. Saúde mental é algo que pressupõe rupturas muito severas, para não me estender, nessas 3 esferas. E não precisa ser psicólogo para saber disso. O profissional de RH tem que olhar e dizer o seguinte, talvez a gente tenha que pensar na saúde integral. E por que eu estou dando esse exemplo? Se recursos humanos, profissionais de recursos humanos não atuarem muito fortemente, muito sabiamente, nessa pauta chamada saúde, corre o risco de acontecer 2 coisas. A saúde vai sair de vista e vai voltar para aquele lugar em que todo mundo dizia que era importante, mas quando chegava a conta do plano de saúde, vamos arranjar um plano de saúde mais barato, né? Ou ela pode permanecer na mesa de uma forma incorreta, dificultando essas questões. Então, a agenda do profissional de RH, com todo o respeito, né? Eu vou brincar, o doutor Vonei, né? Os advogados aí têm várias questões que não foram sepultadas, foram soterradas em dezembro de 2019, que vão retornar à vida, elas estavam hibernando, e os advogados vão ter uma questão aí de enfrentamento de lides muito grande, porque muitas questões que foram estancadas em 2019 vão retornar com força. E aí a sociedade vai correr para a judicialização, para os advogados, vai correr para alguns grupos de profissionais, e nós, profissionais de recursos humanos, não podemos deixar de estar presente, colaborando no reequilíbrio, no repactuar de questões dentro das organizações, de questões envolvendo indivíduo com indivíduo, indivíduo com grupo. Então, tudo isso que a gente chama de time, de programa de desenvolvimento de gerente, vai ter uma roupagem cujos sinais já podem ser percebidos, se eu conseguir passar a mensagem sem ser astronauta novamente, em coisas que estão acontecendo aí, porque o que nós estamos vivendo, além da crise da saúde, como eu disse, é da educação, da atitude, da relação do indivíduo com o meio, da cultura, dos seus valores, que, como ponto de partida, a gente está olhando um fracasso da coletividade ou uma perda de oportunidade da coletividade a partir de uma sucessão de indivíduos. Eu transito muito entre Rio e São Paulo. São 2 cidades absolutamente diferentes, do ponto de vista de comportamento. Eu não vou ficar aqui enumerando, mas, assim, percebe-se claramente que São Paulo hoje tem questões mais avançadas em relação ao Rio de Janeiro. Aí, quando o Jornal Nacional ou as outras televisões vão dizer que o Rio de Janeiro é a capital que tem mais mortes do que São Paulo, foi uma das notícias, né? O Rio de Janeiro morre-se mais de Covid do que de São Paulo. E quando se coloca proporcionalmente a questão da população, isso fica mais preocupante ainda.
eu diria o seguinte, não se morre mais de Covid no Rio de Janeiro, se morre mais de Covid, de atitude, de cultura, de hábito, de reação, de coletividade. E, novamente, não sou sociólogo, fui diretor de RH e estou à frente da BRH. O que eu estou querendo, para finalizar agora, isso que a gente está vendo aí vai se tornar nossa agenda, vão bater nas nossas organizações e nós vamos ter que cuidar disso. Então, a agenda da BRH, que eu apresentei lá no início, eu olho para aquilo, já começo a olhar algumas coisas que vão ser mais exponenciais do que a outra, mas ela ainda está atualizada e ela deverá retomar, e o trabalho do profissional de RH vai ter que ser profundamente repensado. Sair do lugar valoroso que ele teve de ser... As organizações chamaram o profissional de RH para esse enfrentamento logo no início. Coube a Recursos Humanos instrumentalizar, empoderar as organizações no trato da Covid, né, logo no início. Mas nós precisamos ampliar ainda, olhar para essas questões que nós estamos discutindo e repensar as questões antigas e ainda presentes, que é treinar, contratar, remunerar, desenvolver, formar, à luz do impacto do que nós estamos vivendo. Porque, se não foi tempo transformador, infelizmente, o que nós vivemos, foram tempos que temos que pensar. Então, a oportunidade vem agora, nesse terceiro cenário, que é uma figura que eu criei para dividir o final de 2019, o ano de 2020 e o ano de 2021 que nós estamos entrando. Meus amigos, se eu não fui prolixo nem teórico, espero ter compartilhado alguns pensamentos e fico à disposição, então, para pergunta. Eu vou abrir o chat aqui, talvez comentar algumas questões, mas já fico à disposição. Você não foi teórico, você não foi prolixo e nem foi astronauta, que até então não entendia o significado de ser astronauta. Mas temos duas perguntas aqui. Uma do Leandro... Ficar muito lá em cima, na esfera do capacete, né? A gente tem que comentar, tem aquela expressão, né, do tiro que a gente dá para a Lua, né, que nunca nós vamos... Nosso tiro nunca vai alcançar a Lua, mas a gente está olhando para a Lua na hora que a gente atira, né? Mas temos que ser terrestres, né, e objetivos. Vamos lá. Legal. O Leandro perguntou aqui, Paulo, qual a sua visão desse futuro que já chegou para as relações, principalmente entre liderança e equipe à distância? Qual que é o papel do RH nesse cenário? O contexto que ele coloca aqui é o RH e equipe distante. Só para entender, o Leandro é RH do agro, então ele tem um escritório aqui e fazendas lá e tem que liderar esse pessoal à distância. Olha, mais do que preocupado com a realidade, eu vou ser provocador. De tudo com quem eu conversei, com vários profissionais de várias empresas, a grande questão na relação entre lideranças e subordinados é que a liderança levou mais tempo para se adaptar. Então, me preocupa um pouquinho, porque muitas lideranças, por serem atrofiadas na tecnologia, por exemplo, por terem dificuldades de sair de relacionamento presencial, direto, comando, controle, tudo aquilo que a gente fala, né? Então, isso, muitas empresas ficaram alertas. Novamente, eu não quero rotular a liderança, mas se discutiu como nunca antes eu vi discutindo que dentro das organizações, né, porque existe uma relação de autoridade, poder, então é muito mais fácil para alguém que detém o poder, dizer que o problema está embaixo nos subordinados, está na operação, né? Estou dando aqui exemplos bem simples que é para ficar claro. Então, houve uma boa discussão sobre o papel da liderança. A questão da tecnologia é um detalhe, mas se falou muito em comunicação, a capacidade de quem conhece um pouquinho de comunicação violenta sabe aquela questão da
intenção e impacto. Eu falo alguma coisa com uma intenção, mas o impacto pode ser absolutamente diferente. Então, a relação intenção, impacto, a maneira de se comunicar, no princípio se falava muito, agora vamos trabalhar para o resultado. Mas quem traz o resultado? São as pessoas. Não é necessariamente a internet. A internet continua sendo o meio. Então, quando você muda o foco de desempenho para resultado, a liderança tem que estar muito bem preparada, porque ainda reside na relação com a pessoa, agora numa circunstância adversa, de crise, à distante, etc. e tal. Então, essa questão envolvendo a liderança tem que vir fortemente para a mesa, tanto quanto a questão que envolva a ideia de subordinado. Porque vamos depender, temos que ter, mais do que nunca, lideranças muito... algumas perguntas que me fazem, abrindo aqui um parêntese rápido, o jornalista chega para mim às vezes assim, o que é um bom currículo? Aí, tudo bem, é um currículo que tem 2 páginas, que fala... todos nós sabemos dar um modelo de um bom currículo. E eu digo assim, o melhor currículo que você pode ter é o seu nome. Quando o teu nome é o currículo, você está dando ao mercado o melhor currículo, mais arrumado que você pode dar. O que é ser bom líder? Eu tenho várias definições, várias, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, pense num pai e numa mãe, o que ela quer para os filhos? Via de regra, é fácil dizer o seguinte, eu quero que o meu filho seja melhor do que eu e que ele tenha condições melhor do que eu, que ele seja... São coisas simples, né? O que seria uma liderança? Alguém que possa ter o espírito visionário, de antever, tudo que nós já sabemos. Mas se ele não olhar para os subordinados, aqui eu não estou sendo romântico, estou sendo muito direto, um líder que não sabe olhar para um subordinado, travestido de filho, onde ele diz o seguinte, para eu ser bom líder, eu preciso fundamentalmente ter subordinados que se tornem melhores do que eu, ou que sejam melhores do que eu. Então, nós temos coisas simples na nossa sociedade que, se capturadas, como tantas que eu falei aqui, são pilares da ação de recursos humanos nas organizações. Aí nós damos nome, teoria, fazemos livros, etc. e tal, mas, no fundo, ciúme, inveja, competição, né? Tudo isso são elementos humanos que mudam o cenário em que ele se estabelece. Antigamente, para alguém ficar aborrecido comigo, eu pegava um papel, escrevia alguma coisa, botava na caixa do malote, que passava 2 vezes por dia. Então, eu xingava alguém, né? Saía do malote lá num dia à tarde, ele vai receber no outro dia à tarde, eu só vou saber o resultado do meu xingamento 3 ou 4 dias depois. Hoje eu passo uma mensagem, já tomo um tiro de volta, né? Mas a natureza é exatamente a mesma. E aí o profissional de RH não pode se afastar dessa profunda habilidade, desse privilégio incrível que ele desenvolveu e que lhe compete, que é de dar sustentabilidade às organizações por via das pessoas, né? Ok. Nós temos 2 perguntas interessantes, profundas, em comentário acerca da tecnologia. E aí, até por conta do horário, a gente vai responder essas 2 perguntas e vamos parar nela. A pergunta aqui é do nosso Dr. Volney, e ele pergunta assim, Paulo, como pensar num futuro onde sequer dominamos o presente? Antes, projetávamos orçamento para 5, 10 anos. E agora? Olha, eu não combinei não, mas o Volney me deu uma dica ótima. Eu, Paulo Sardinha, ainda trabalhando, como todo mundo, querendo crescer, fazer a sua carreira, fui para entrevista de recrutamento de seleção, né? Trabalhava na geral, mas estava aberto a ouvir o mercado. E aí tinha algumas perguntas que eram do tipo assim,
Onde você pretende estar daqui a 5 anos? Você lembra dessas perguntas, né? E eu botava a mão na cabeça e dizia assim, olha, na minha vida, onde eu paro e olho 5 anos para trás, eu não estou onde eu planejei estar. Então, eu não quero saber de 5 anos. Esquece esse negócio, não adianta, etc. Mas eu vou responder de uma maneira objetiva, Vonei. É claro que a gente tem que planejar e tudo, mas a gente tem que ter um cuidado nesse planejamento. Engajamento, retenção de talentos. Em outros momentos, a gente pode falar sobre esses mitos que a gente cria. Reter talentos. Você acha que alguém que é talentoso quer ser retido? Eu acho que a gente está fazendo a pergunta errada, né? Engajamento. Engajamento é um sonho das organizações, é um desejo da organização. Não tem nenhum empregado que bate na porta e diz assim, hoje eu quero ser engajado. Não existe isso, né? Então, nós temos que ter algumas perguntas erradas nos levam a respostas erradas. Nós temos que repensar um pouquinho alguns mitos que nós fazemos, né? Essa questão de retenção de talentos, engajamentos, para não estender, é como motivação antigamente. Eu vou te motivar. Motivação é algo interno. Você pode criar as condições necessárias. Então, tem algumas sutilezas na nossa profissão que quem não observa bem. Agora, eu queria responder ao Vonei de uma outra maneira que eu acho que faz muito sentido. Nessa questão do trabalho à distância, do trabalho remoto, eu achei muito interessante porque, assim, fundamentalmente, quebramos algumas barreiras e nos percebemos como sendo bem mais remotos e virtuais do que nós poderíamos ser. Isso foi um benefício, tirar essa dúvida. A questão é não ir para o outro ponto, não imaginar que vamos ser como podemos ser de uma maneira remota. Não, mas ainda demandamos o presencial. E aí, eu, com um grupo de amigos, né, surgiu lá a conversa, que a gente, como diz em São Paulo, a gente piramidou, cada um foi falando, né? É o arquiteto que disse assim, nós arquitetos não vamos mais construir nenhuma residência com dependências de empregado. Isso é coisa do passado, sumiu. Agora os apartamentos e casas que nós vamos construir vai ter dependências de home office. Aí alguém olha para o arquiteto assim, mas onde é que eu vou tomar uma cerveja com meus amigos? Eu preciso ir para a rua, preciso me reunir com ele. Então não adianta fazer um apartamento belíssimo com home office, porque isso também não responde a tudo. Agora, o Vonei, que é um defensor que eu apoio do teletrabalho, eu acho que nós tivemos uma vantagem muito grande com a virtualidade de nos poupar muito tempo de deslocamento, de trânsito, etc. e tal, e nós temos que aprimorar. Em certos momentos, eu quero estar à distância na minha casa, trabalhando em algo que me dá um conforto, ficar isolado. Então, é só fazer um freio de acomodação aí, porque, novamente, voltando ao início da minha fala, tivemos um benefício que é tirar as dúvidas de que nós podemos, sim, ter o teletrabalho, ter o home office, ou quer como a gente muito mais, e que as autoridades públicas não nos atrapalhem na regulamentação, né, de maneiras de trabalhar, porque isso está sendo pedido, está sendo demandado, necessário. Ok. Nós temos mais uma pergunta e apareceu outra aqui, vamos ver como é que vai ficar. Então, você é rápido, eu dei 30 segundos, pronto. Tá, quem está perguntando aqui é a nossa colega Elizabeth Garcia, ela é RH da Coca, e ela fala assim, boa noite, Paulo, parabéns pela apresentação. Queria ouvir a sua opinião de como o RH pode trabalhar o senso de pertencimento no teletrabalho. Ok. Primeiro a gente tem que definir bem, aí volta a questão que eu até falei sobre engajamento. Nós, RH, temos que ter cuidado com alguns mitos aí para a gente não formular coisas erradas. Eu vejo muito RH indo atrás do engajamento. Como eu disse, engajamento é algo do ponto de vista da empresa, é algo do ponto de vista de desejo. Do ponto de vista do empregado, talvez o que a gente tenha que geralmente despertar é justamente, eu uso essa palavra, o pertencimento. E se eu me fiz entender aqui rapidamente, para mim é bem diferente
engajamento de pertencimento. A começar que o engajamento é desejo da organização e o pertencimento é um desejo do empregado. Sem ficar parecendo bobo, eu estava em Portugal, entrei num restaurante em que todos que estavam lá eram muito jovens atendendo. E a pessoa que me acompanhava dizia o seguinte: Paulo, repare como esses jovens trabalham alegres. Vamos dizer felizes. Eu sou meio resistente a essa questão de felicidade no trabalho. Eu sou muito mais feliz ainda quando eu estou trabalhando, eu sou feliz, mas tem mais coisa para ser feliz. E eu reparei realmente que o pessoal trabalhava, não era aquela gentileza comercial. E chamei uma das meninas, né, e disse assim: olha, eu reparei que, né, qual é o segredo? Me conta aqui. Ela não titubeou. Ela disse para mim assim: aqui me permitem ser como eu sou. Ok? Bom, nós temos um problema, nós de RH. Se você admite numa organização que todo mundo seja do jeito que também não a gente tem que costurar isso, né? Ser do jeito que se permitir a ser do jeito que numa organização, individualmente é uma coisa rica, fantástica, mas quando colocado em conjunto, precisa adquirir áreas. Novamente, quando a gente está falando em pertencimento, engajamento, a gente está falando de questões como essa. Como que um indivíduo pode se sentir pertencendo a uma organização? Esse nosso trabalho de equilibrar vários indivíduos que desejam ser respeitados e felizes como são, ter despertado o sentimento de pertencimento, não vem com engajamento. Então, falta-nos um pouco mais de destreza em observar e ligar as respostas, fazer as perguntas corretas para buscar isso. Eu tenho uma opinião sobre isso, posso até conversar um pouco mais demoradamente em outro momento, mas não é receita de bolo também, é um ponto de vista, mas um cuidado muito grande, eu diria o seguinte: cabe a nós ter um cuidado muito grande de como que a gente equilibra pertencimento, sensação de ser respeitado, como e tudo isso, né? E como é que a gente coloca isso, como é que a gente constrói um mosaico tão diverso dessa forma. O que não é a diversidade que nós estamos falando, polarizada, como nós estamos assistindo. Eu costumo usar, inclusive, uma palavra que é uma redundância, que eu chamo, precisamos de uma multidiversidade, né? A diversidade é múltipla, ser multi já é diverso, mas se polarizou tanto a discussão em torno da diversidade que hoje a gente precisa olhar de uma maneira múltipla a diversidade. Ok. E agora sim, a nossa última pergunta, ela vem do Jean também. Ele é RH do Atacadão, que é um dos maiores grupos de atacado aqui do Mato Grosso e do Brasil também. Boa noite, Paulo. Gostaria que pautasse a respeito do impacto entre colaboradores. Zona de conforto versus pandemia e o impacto do cenário atual. Bom, acho que eu comentei sobre isso de uma maneira bem abrangente durante o tempo. Atacadão, nós temos que lembrar que a indústria tem determinadas características, a área de serviço, a divisão tradicional que a gente faz sobre a natureza, e a questão, se eu estou pensando de uma maneira correta, né, o Atacadão está me levando a segmento de varejo, comércio e tudo mais, que foi diferenciadamente castigado. Houve um castigo muito grande, por exemplo, na área da saúde, mas houve um castigo muito grande na área, por exemplo, do comércio, do varejo, porque também ficaram, de suas maneiras, na linha de frente, lidando com uma questão muito complicada. A primeira coisa é o seguinte: vamos ter que pensar em desestressar um pouquinho, porque estiveram na linha de frente, permanecem na linha de frente. Eu vi muitas indústrias, por exemplo, modelando a sua maneira de prosseguir, enquanto, por exemplo, o varejo, o comércio, não teve muita chance, né? Teve que atuar. Então, temos como eu falei, vamos ter que repactuar.
Em 30 segundos, a gente não consegue dar uma resposta perfeita, eu peço desculpas. Mas se eu me fiz entender, muito do que eu falei aqui pode ser aplicado, com alguma observação, num segmento que é tenso por natureza. Quem está no segmento comercial, de varejo, é uma tensão, é uma disputa centavo a centavo, então tem uma série de questões que envolvem, por exemplo, a minha experiência, que é diferente, que foi sempre na indústria e por aí vai. Mas vamos ter que repactuar muito seriamente para não prejudicar muitas pessoas que foram corajosas, estiveram nos proporcionando parte da segurança que nós tivemos dentro de nossas casas. Ok. Nós chegamos ao final desse nosso evento e antes de eu fazer a fala de agradecimento, eu queria pedir algo que estava fora do combinado. Das pessoas que aqui estão, que nos ajudaram a chegar onde nós chegamos, o Dr. Volney é uma dessas pessoas que foi um grande apoio, um grande parceiro nosso ao lado do Sardinha. E o Dr. Volney é o jurídico da BRH Brasil. Eu queria dar ao senhor 2 minutos da palavra para que o senhor pudesse falar também e receber da gente um agradecimento aqui. Então, o senhor tem 2 minutos aí. Não estava combinado, não fique zangado comigo, por favor, mas o senhor tem essa palavra aí. Ô, Jean, minha palavra primeiro é só de agradecimento, né? Para mim foi uma satisfação colaborar com o time, na época, Ângela, né? Poder ofertar a vocês essa oportunidade de congregar novamente os profissionais de recursos humanos. É algo que nós, da BRH Brasil, em nível de todas as seccionais, prezamos muito, né? Então, é uma alegria imensa, pode ter certeza disso. Quando a gente vê o resultado de um trabalho e vê hoje, como você, na substituição, pegando aí mais um mandato pelo meio do caminho, conseguem tocar essa vida e fazer valer aí o que a gente busca, difusão, as melhores práticas de gestão, ouvindo profissionais, trazendo conhecimento, conteúdo, isso nos alegra demais. E não tenha dúvida você, como todos os diretores e os profissionais de RH que estão aí nos acompanhando, que nós, da BRH Brasil, vamos estar mais do que nunca, sempre prontos aí para colaborar com vocês, especialmente a você, Jean. Tudo que você for necessitar aí para a melhor prática da gestão da nossa seccional aí, vai ser uma alegria colaborar, tá bom? Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Eu, em nome de todos os colegas diretores da BRH Seccional Mato Grosso, agradecemos o Paulo, agradecemos o Dr. Volney, agradecemos a todos que aqui estiveram. Eu acho que só quem está no trabalho voluntário consegue entender o presente que é isso na vida da gente, de poder dar, de poder receber, de poder ensinar e de poder aprender. Nós tivemos aqui o evento o tempo inteiro com 30, 34 pessoas. Gratidão a todos que aqui estiveram. Nós temos um calendário para 2021 de webinar maravilhoso. Paulo, você surpreendeu. A ideia, eu sabia que vinha coisa boa, mas a tua fala foi muito bacana, trouxe muita informação, muito conteúdo para a gente. E a nossa gratidão. Algumas pessoas aqui estão, porque nós fizemos uma ação forte de divulgação, mas não são pessoas que a gente fala assim, são voluntários da BRH. A gente quer convidar vocês para estarem conosco no grupo de voluntários, a gente quer convidar vocês para estarem se associando, para estar conhecendo o que a gente tem para oferecer. A gente constrói muitas coisas na base da parceria, na base do se apoiando aqui, se apoiando. Então, venham somar com a gente. As nossas portas estão abertas, os nossos telefones, meu, da Diane, da Nádia, do Leandro e de todos os outros que eu não vou citar o nome aqui, estão à disposição. Então, é isso. Obrigado a todos, que vocês possam ter um ótimo final de noite. Paulo, gratidão. Dr. Volney, sinta-se aplaudido pela gente também, pelo que tem feito para a gente. Se vocês quiserem liberar a câmera, vamos fazer uma foto? Já estou aqui com
Prontinho, só o pessoal liberar. Aí agora aparece o povo bonito, arrumado. Paulo, você que conhece o pessoal da Nacional, tem alguém além de vocês dois que não seja do Mato Grosso conosco aqui? Que você, ou o doutor Vonei, vocês já conheceram alguém? Pelo que eu estou Sim? enxergando aqui, não. Então tá. Então todo mundo sorrindo. Ana Cledina está com um sorriso lindo. Vamos lá. Foto, 1, 2 e... Foi uma foto e vai a outra. Pronto. Pessoal, fiquem com Deus. Obrigado